O Lucas C.A. Rocha faz 3 perguntas muito pertinentes e muito bem colocadas, e eu gostaria de responder a elas, não como ele as formulou, né, no comentário textualmente, mas em vídeo, e fazer um exercício de pensamento. Espero responder satisfatoriamente a cada uma delas, tá bom, Lucas? Então, a primeira é, ele demonstra um interesse por um determinado segmento, um determinado filão de estudos cioranianos, e pergunta se existem estudos, análises ou pelo menos comentários sobre a forma barra escrita de Turan sem tocar em seu conteúdo, apesar de que podemos dizer que as duas coisas, forma e conteúdo, em Emil Turan são inseparáveis. Você tem razão, Lucas, são sim inseparáveis. A forma está no conteúdo e o conteúdo está na forma, né? Uma das maneiras de pensar essa relação indissociável. E, bom, eu não sei qual é a causa, o motivo, a razão do seu interesse, mas eu não vou ter aí uma lista extensa, com muitos estudos sobre esse tema tão específico, ou esse segmento, né? Esse recorte que você tem interesse, e nem de tantos autores diversos, enfim, mas provavelmente você vai ter que sair um pouco aí do português e começar a procurar umas coisas sobre Turan em francês. E eu, de cara, já tenho na cabeça algumas coisas. Uma autora em específico, tá? Que é a Irina Mavrodin, romena, filóloga. Ela foi orientadora da Mihaela Gentiana Stanichor, que eu conheci na Colômbia na primeira vez que eu fui ao Encontro Internacional Emil Turan, lá em Pereira. E a Irina Mavrodin é uma filóloga, a Mihaela também é formada em filologia, então aqui você vai encontrar, de autoria dela, né, muitos e bons estudos filológicos sobre a obra de Turan, a escrita, né, o estilo, como por exemplo este título aqui, Estilo e Escritura. Aqui tem uma entrevista com ela sobre a ideia de autotradução. Aqui também tem outro autor, no caso, tá? Esse é francês, então já são 2 aí para você considerar. É o Nicolas Cavaillés, que coeditou, junto com o Aurélien Demar, a Pleiade do Turan, né? Essa edição do Turan que saiu pela coletânea da Pleiade, né? Que é como se fosse esse panteão da Gallimard. E Turan entrou em 2011 e foi coeditado tanto pelo Nicolas Cavaillés, que a formação dele também é em filologia, e pelo Aurélien Demar. O Nicolas tem uma tese de doutorado que é sobre o breviário em geral, mas um texto em específico dentro do breviário, que é O Corruptor, aliás, também muito importante, assim como Obsessão do Essencial e Adeus à Filosofia, mas por outras razões também, não as mesmas que esses 2 textos, sobre os quais eu acabei de fazer 2 vídeos de leituras de aforismos e textos comentados, né? Obsessão do Essencial e agora o último, Adeus à Filosofia. Tem esse outro texto no breviário que se chama O Corruptor, e Nicolas Cavaillés parte deste texto em específico para desenvolver a sua tese de doutorado em filologia sobre Turan. E a tese dele, que acabou virando um livro, e eu tenho a edição eletrônica, PDF. Infelizmente, eu não posso compartilhar porque tem a marca d'água do meu nome. Eu tive que comprar, né? Eu comprei a versão eletrônica, então ele ficou a marca d'água do meu nome. E eu não quero compartilhar só este livro em particular, em PDF, porque caso, né, saia por aí pelo mundo, vai ficar lá com o meu nome. Então, e a tese dele, que é o mesmo título do livro, se chama O Corruptor Corrompido. Método e Barbárie na Escritura de Emile Turan. Isso em francês, eu não vou falar agora, estou com preguiça de falar em francês. Então, é uma tese também muito interessante, que virou livro, tá? De filologia, crítica genética, a gênese do breviário de decomposição, à luz desse texto, né, que o título é O Corruptor. E ele transforma isso, desdobra isso na ideia de um corruptor corrompido, ou seja, essa ambivalência de alguém que, ao mesmo tempo que, supostamente, com toda a ironia que isso implica, corrompe o seu leitor, né, supostamente, ao mesmo tempo também é corrompido por essa sociedade e essa civilização no qual ele está inserido, ainda mais a partir da segunda metade do século XX, né, pós-guerra, quando Turan está morando em Paris e escrevendo em francês e se tornou praticamente um escritor, um autor francês. A segunda pergunta do Lucas, eu acho a mais instigante, a mais desafiadora,
E devo dizer, Lucas, que na verdade você acabou me frustrando num plano que eu tinha de eventualmente aí em breve, curto, médio prazo, produzir um vídeo justamente sobre o tema do antinatalismo, que muito me interessa, para além de Tioran, tá? Mas bom, pelo menos, pelo visto, eu vou ter que antecipar aí um vídeo com esse tema, que é aqui no caso, né? Respondendo a sua pergunta, que vale a pena, aliás, esta, mais do que todas as outras, ler na íntegra tudo que você escreveu e que não é pouca coisa. Aí você diz assim: hoje em dia, podemos ver muitos dos antinatalistas modernos quase que se apropriando da obra de Tioran e de Schopenhauer como precursora de sua ideologia. Sim. E eu não sei se você está questionando que, de fato, existe, é autêntica esse status de precursor dessa suposta ideologia, não vou nem dizer suposta, né, dessa ideologia antinatalista a qual você se refere, do mundo contemporâneo, muito atual, né? Que, aliás, você, pelo visto, sabe que desse debate que está rolando, e talvez, provavelmente mais na Europa, né, nos Estados Unidos, por conta de autores de língua inglesa, principalmente, do que no Brasil, apesar de que aqui a gente tem um dos primeiros antinatalistas do mundo e que faz questão de, né, reivindicar para si esse caráter pioneiro, apesar de ele não ser brasileiro, é o filósofo argentino que nasceu em Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina, né, que se chama Júlio Cabreira, e que tem vários livros sobre o antinatalismo, a filosofia do antinatalismo. Ele a estuda de maneira acadêmica, muito séria, é um filósofo muito sério, né? Tem muita coisa interessante a dizer e argumentar, e a colocar em questão a respeito da ética negativa, que é como se considera, né, em termos mais amplos, formais, enfim, o antinatalismo, a ética antinatalista, que é você que está colocando em pauta aqui na sua segunda pergunta. Então, tá aí a dica do Júlio Cabreira, você talvez já conheça, inclusive tem vídeos, palestras dele aqui. Ele foi professor, já é aposentado, da UNB, da Universidade de Brasília. Júlio Cabreira, um título de livro dele, por exemplo, né? Me escapa a memória agora, bom, eu não vou ficar parando o vídeo aqui para lembrar o título do livro dele, mas enfim. Deixa eu continuar lendo a sua pergunta, Lucas, que, aliás, tem muita informação antes de você chegar à sua pergunta, né? Muito elemento que dá para tirar muita coisa aí. É inegável o aspecto antinatalista de Tioran, concordo. Porém, ele nunca transformou tal posição em um sistema de ideias, crenças e principalmente de esperanças. Concordo? Como nada, não só o antinatalismo, né? Emile, em sua fase francesa, é bem claro quanto ao perigo de toda grande expectativa. Concordo. O antinatalismo moderno, hoje muito defendido por veganos, ambientalistas e alarmistas do aquecimento global e da superpopulação, que muito se baseia na obra de um autor contemporâneo como David Benatar, sim, verdade, você está por dentro, The Harm of Coming to Existence, né, o título do livro dele. Aliás, uma das maiores, para não dizer a grande, única, né, referência mundial no assunto de antinatalismo. Como outros além dele, e não só no campo da filosofia e da ética, né, filosófica, mas também no campo aí que vai para a literatura. E aí tem um outro que você não fala dele, mas talvez você também conheça, que é um autor que muitos dos seus leitores também costumam apresentar e colocar no debate, em pauta, como um proponente do antinatalismo, e é um pessimista e tal, né? Americano, se chama Thomas Ligotti. E, enfim, True Detective, né? A série True Detective da HBO, na qual os personagens principais, detetives no interior dos Estados Unidos, bem redneck e tal, um deles, inclusive, fala que ele é pessimista, e, na verdade, isso está refletindo a própria inspiração do escritor e produtor, diretor, né, da série, que se chama Nick Pizzolatto, que leu muito e adora esses autores como Thomas Ligotti e David Benatar e outros pessimistas, e, né, assim, reputados pessimistas, e entre eles Tioran, Nietzsche, Schopenhauer, é claro. Inclusive tem uma entrevista, isso está no portal Emil Tioran, o blog, né, no portal lá do WordPress, uma entrevista que eu fiz questão de publicar lá com ele, no qual ele fala de Tioran, que é uma inspiração, né, para os diálogos e para as conversas existenciais, vamos dizer assim, entre esses dois personagens protagonistas da série True Detective. Um deles é o Matthew McConaughey,
que aliás se redimiu para mim em matéria de cinema, de atuação, né, depois dessa série, porque antes ele só fazia dramalhão, esses filmes hollywoodianos de romance, né? Enfim. Então, tem aí uma segunda dica, que é o Thomas Ligotti, esse autor americano, é um cara recluso, acho que ninguém nunca viu ele na vida dele, não tem uma foto dele, talvez tenha uma foto dele no Google, para ter noção do quão o cara é inacessível, né? Porque se não tem sequer uma foto no Google sua, é porque realmente você é muito recluso. E ele é esse tipo de pessoa. Então está em falta de lendas, né? Um cara que os seus leitores assim cultuam e tudo mais. E ele tem um livro que o título é muito bom, assim, muito sugestivo, que é The Conspiracy Against the Human Race, a conspiração contra a espécie humana, a humanidade, tá? Vou continuar lendo aqui a sua grande colocação, né? Muito boa, pertinente, enriquecedora, que termina numa pergunta. Então, você diz desse antinatalismo moderno, eu entendo que você está se referindo ao antinatalismo como uma ideologia política, né, estrito sensu, assim, e que você tem razão em associar a certos grupos identitários, normalmente de esquerda, como veganos, ambientalistas, alarmistas do aquecimento global, como você diz, e da superpopulação. Eu só faço um porém. Esse alarmismo deve ser bastante relativizado e problematizado, e eu não vou dizer que eu não compartilhe em nenhum grau, absoluto zero, de um certo alarmismo, e que, aliás, eu nem usaria essa palavra assim para mim, na maneira como eu quero e pretendo pensar a questão de aquecimento global e superpopulação e questões ambientais e ecológicas e sociais, né? Pensar a ecologia social, porque a gente é um zoológico humano, né? E talvez agora muito mais um parque temático para todos os gostos de temas e gostos, né? Mundial, o mundo virou um parque temático, um shopping center, e ao mesmo tempo esse zoológico humano. Eu não sou inimigo, vamos falar nessas palavras então. Eu não sou inimigo desse alarmismo, para usar a mesma palavra que você está usando, né, esse alarmismo, porque eu acho que eu por uma perspectiva cética minha, barra pessimista, na dúvida, mais vale o não por prudência, e aliás eu penso até no Sócrates e o daimon, né, que sempre, esse daimon que o Sócrates ouvia na cabeça dele, esse bom daimon, esse gênio, né, como se fosse um anjo da guarda, ele nunca dizia para Sócrates o que Sócrates tinha que fazer de maneira prescritiva, propositiva, mas sempre que Sócrates pudesse estar na iminência de uma ação ou um pensamento errado ou falso, aí sim aparecia, intervia, né, esse daimon de Sócrates de uma maneira negativa, então interditiva, e não afirmativa, prescritiva, propositiva, né? Então, nesse mesmo sentido, eu diria que, em vista de um imponderável que é muito preponderante em toda essa discussão, né, política, ecológica, contemporânea, e que envolve o antinatalismo, ambientalismo, veganismo, etc. Eu não sou vegano, tá? Eu acho o vegetarianismo uma opção para mim, não só por questão de saúde, né, hábitos alimentares, e também por uma questão de deixar de comer carne animal, tanto também por saúde como por uma ética animal, né? Peter Singer e tudo mais, o que eu ainda não consegui fazer, admito, talvez eu seja muito recalcitrante, muito veleidoso, e para mim é difícil esse tipo de disciplina. Então, assim, eu não tomo partido contrário, não sou inimigo, não, desse alarmismo, sabe? Aliás, tem muitas razões para manter uma preocupação, para não dizer alarmismo, entendeu? A questão da superpopulação. E se você for ver, como você mesmo está fazendo essa oposição, né, estratégica, até eu diria, e correta, pertinente, entre Cioran, por um lado, como um pensador que não se engaja, que não se compromete com nenhuma ideologia, nenhuma doutrina, nenhuma profissão de fé de nada, nem de antinatalismo, nem de pessimismo, nem de niilismo, apesar de ele experimentar de maneira vital, existencial, com todas essas atitudes, perspectivas, posições, né? Segundo Sloterdijk, isso acaba fazendo a obra dele ser um conjunto que é meio caminho entre ginástica e ascese. Isso é muito engraçado, que Sloterdijk diz sobre Cioran.
a meio caminho entre a ginástica e a ascese, todas as posições de um homem sem posição, né? Então, assim, sim e não, né? Essa oposição, a gente tem que ser dialético nesse momento. Você pode fazer ela, mas ao mesmo tempo você não pode negar que, em termos práticos, né, em termos de conclusão prática, de levar esse mesmo pensamento ou intuição que parte de uma ética negativa, que é outra maneira de falar de antinatalismo, as últimas consequências, e deduzir as últimas consequências dessa ética negativa, não importa se é a maneira como Cioran aborda esse tema ou se é a maneira como os militantes abordam esse tema, a conclusão prática vai ser a mesma. Os dois lados vão falar melhor não ter filho, já que a probabilidade de ser uma vida traumática, traumatizante, cheia de sofrimento, dores, doenças, e que no final das contas o sofrimento não paga o custo, a alegria, né, a felicidade não paga o custo do sofrimento, para falar como Schopenhauer, é melhor não ser do que ser, é melhor não vir a ser do que ser. É nada mais disso do que se trata ética negativa, né? Aliás, conforme a define e explica Julio Cabrera. Então, eu não iria assim de maneira tão absoluta nessa oposição entre Cioran e os militantes do antinatalismo, e você tem razão em separar, né, em fazer esse pormenor aí. Mas, por outro lado, sendo dialético, as conclusões práticas são as mesmas. Aliás, no Breviário de Decomposição mesmo, você provavelmente já deve ter lido e saber, há um título de um texto, um dos mais longos do Breviário de Decomposição, que é o primeiro de uma seção do Breviário, né, que acho que é Rostos da Decadência. E o subtítulo de Rostos da Decadência é A Negativa de Procriar. O que mais você quer, né? Para ter elementos e material e pano para manga para se construir toda uma filosofia antinatalista a partir de Cioran, só com esse texto, por exemplo, entendeu? A Negativa de Procriar. Inclusive, está publicado no portal Cioran Blog, né? Enfim. E também Le Mauvais Demiurge, o Mal Demiurge, de 1969, é prato cheio para o antinatalismo. Prato cheio. Cioran diz ali que a carne se propaga pela superfície do globo como uma gangrena que não sabe se conter e só se sabe se proliferar, etc. e tal. E esse horror da carne que se prolifera de maneira frenética e descontrolada, sabe? E essa multiplicação de seres. E o que é pior, ele coloca uma questão que não é só estética, apesar de parecer que é, mas é profundamente existencial, filosoficamente existencial e metafísica até no final das contas, que essa multiplicação dos seres, que essa reprodução indiscriminada, e muitas vezes só por reproduzir, né? Porque eu quero ter filho e não importa como, em que circunstâncias, isso é muitas vezes irresponsável, né? Não podemos não dizer isso, né? Não se trata de antinatalismo, não é ódio às crianças. Pelo contrário, pelo contrário, seja uma preocupação infinita e um cuidado, né, no sentido do francês souci, tão infinito e talvez idealista, provavelmente idealista, né, que é melhor não tê-los do que tê-los. Aliás, lembrei do título de Júlio Cabrera, Porque te amo, não nascerás, que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo, tá? Então, Lucas, eu diria isso, que assim, por um lado você está certo, por outro lado é preciso dialetizar e reconhecer que, na prática, não importa se é um antinatalismo militante, como você está apontando, e eu acho importante, como você dá a entender que também acha importante, afastar a Cioran aí desse militantismo, né, dessa militância antinatalista, e que muitas vezes é vegana, e muitas vezes fanática, né, muitas vezes intransigente, intolerante, fanática, e que quer que todo mundo seja igual e se submeta às suas próprias escolhas e visões de mundo, né, e éticas, né, e isso é tão fanático quanto o fanatismo religioso. Que fique claro, que esteja dito isso, né? E aí vamos para o final dessa sua segunda questão. Tal conclusão, ao meu ver, não vai de encontro com o tipo de antinatalismo de um Schopenhauer e Cioran. Eu colocaria os dois juntos como filósofos a partir de cujas obras você pode muito bem e facilmente construir toda uma filosofia do antinatalismo. Schopenhauer, como Cioran, indistintamente, apesar de que um tem uma filosofia sistemática, né, aos moldes do idealismo alemão, racionalista e tudo mais, e Cioran não. Mas, em todo caso, acho que você pode perfeitamente construir uma filosofia antinatalista, tanto a partir de Schopenhauer e de Cioran, o que eu não acho que também acontece, exceção
seja feita a Nietzsche, que não dá nenhum motivo para nenhuma ética negativa, porque Nietzsche tem uma ética afirmativista e que não é um certo afirmativismo e uma moral, né, afirmativa clássica, metafísica, imbuída de um certo finalismo do bem, para falar nesses termos, né, essa ideia muito platônica e também aristotélica de um finalismo do bem e uma teleologia do tempo, do devir e da história, que vai sempre conduzir para um final melhor e, em última instância, um paraíso, né, um estado de perfeição final da história, no qual a história acabaria. E isso é a ideia de um telos, daí teleologia. Então, Nietzsche é uma exceção. Não dá para fazer ética negativa nem antinatalismo com Nietzsche. E, aliás, eu até escrevi um artigo que está no meu perfil do academia.edu e também está no portal Emil Cioran blog, tá? Que eu faço uma crítica e eu me afirmo contrário. Eu tenho o meu argumento contra o antinatalismo. Eu jamais poderia ser antinatalista militante, dogmático, definitivo, sem nenhuma contradição, flutuação, hesitação, hamletismo, né? A palavra que Cioran adora, hamletismo. Eu jamais poderia ser e eu tenho o meu argumento para isso. De música, para emprestar, né, aquela fórmula da Teodiceia entre cristianismo e gnosticismo, de malum, de onde vem o mal, né? Como pensar e explicar o mistério do mal, de onde vem, qual é a sua causa. Eu reformulo isso em termos de música. E aí eu estou invertendo, porque eu não, obviamente não estou associando a música ao mal, pelo contrário. Mas da onde vem, nesse sentido, uma brincadeira, no final das contas, poética, retórica, enfim. E nesse texto eu argumento contra o antinatalismo como um dogma, doutrina, profissão de fé, porque se eu, sendo antinatalista, eu sou contra, né, o vir a ser de geração, reprodução de seres humanos, e, portanto, não haveria músicos, porque para haver músicos e para haver música, tem que haver músicos, e para haver músicos precisa haver pessoas que, homens e mulheres, né, que copulam e reproduzem, seja por amor, ou às vezes não é por amor, tem tantos casamentos e reproduções, né, e filhos que não são frutos de um relacionamento de amor, de fato, né, enfim, e que, eventualmente, esse filho ou filha vire um Bach, ou vire um Nick Cave, que eu tanto amo, ou vire um Leonard Cohen, né? Imagina se os pais do Leonard Cohen fossem antinatalistas, ou os pais de Nick Cave fossem antinatalistas, ou imagine ainda se na época de Bach, né, já existisse ideologia antinatalista, e os pais de Bach fossem antinatalistas e nenhum desses tivessem tido a sorte ou o azar, né, ou a oportunidade para ser neutro e imparcial, de nascer, vir a ser e se tornarem os deuses musicais, que para mim são todos, cada um no seu estilo, né? Eu não gosto só de música clássica, também gosto de música contemporânea, popular, rock, pop, música popular e erudita. Eu acho ridículo ficar defendendo a cultura superior erudita, sabe? Um elitismo pedante, inseguro no fundo, inseguro, sabe? Coisa de conservador, reacionário, idiota, babaca. E isso, aliás, aquele conservador acabou de falecer, aliás, respeito a memória dele, apesar de eu não gostar, mas eu sempre esqueço o nome dele, um cara meio loiro, meio ruivo, britânico, né, que é meio que um avatar aí dos conservadores, enfim. Então é isso que eu tenho a dizer sobre a sua segunda questão, sobre antinatalismo, tá? Como você imagina que Cioran, se estivesse vivo hoje, veria tal movimento? Eu acho que ele veria como viu, né, qualquer outro movimento político, social, ideológico, seja de esquerda ou não de esquerda, de direita, se existir, né, se for o caso, apesar de que a maioria não é de direita, como, por exemplo, Maio de 69, entende? Com distanciamento. Ele é um contemplativo, né? Cioran tem uma visão do filósofo, do intelectual, que é uma espécie de testemunha. É como se fosse um guarda ou um policial que chega num acidente. Depois que aconteceu esse acidente, ele está lá para fazer o BO, vamos dizer assim, para fazer o relatório, constatar, né? Como um historiador, como um cronista, talvez, os acontecimentos, as coisas que se passam ao seu redor. Então, ele não é um pensador engajado, não é um intelectual engajado, como Camus, como Sartre. Tem um livro, inclusive, muito bom, interessante, que é do Michel Jarretti, ou Jarty, né? Que é sobre René Char,
Albert Camus e Cioran juntos um ensaio filosófico de ética para mostrar as diferentes perspectivas pessoais que cada um se coloca em sua própria época, seu próprio contexto social, cada um à sua maneira, né? E como cada um acaba desenvolvendo uma certa ética, ainda que seja uma ética pessoal, não universal, né? Prescritiva, mas para si, como uma técnica de cuidado de si. E a de Cioran é a mais discrepante de todas, né? Ele é o único que, de fato, assim, descreve uma ruptura radical com qualquer pretensão de engajamento político. Isso tem muito a ver com o seu passado político, né? E tem a ver com a sua terceira questão. Com o passado político de Cioran, o passado infame de Cioran, nas palavras de Sylvie Jodot, de flerte, envolvimento, apologia de ideologias totalitárias, ditatoriais, de extrema-direita, xenofóbicas, ultranacionalistas. Eu estou falando do movimento da Guarda de Ferro, como muita gente já sabe, não é nenhuma novidade, não é nenhum tabu, também não. Esse passado infame de Cioran, né? E tem que ser colocado na mesa e não esconder. E também não é para fazer justiceirismo social, né? Como uma certa esquerda militante radical adora fazer, como se eles fossem os santos, os baluartes da moralidade, da pureza, né, e da virtude rousseauista, enfim, do bom selvagem. Não se trata de uma coisa nem de outra, nem de fazer justiceirismo, né, e de ficar exigindo prestação de contas. E Cioran fez essa prestação de contas ao modo dele, e não tem que fazer ao modo de como os outros exigem que ele faça. Ele fez isso na sua obra, desde o Breviário de Decomposição até o último livro escrito em francês. Ele veria tudo isso com distância, entendeu? Com distanciamento, ao mesmo tempo admirado, interessado, curioso, analista, crítico, mas ao mesmo tempo se reconhecendo, né, como sendo nós todos sendo, como eu gosto de dizer, todos nós partícipes de um mesmo patê humano, indistinto, dessa matéria humana. Isso é muito schopenhaueriano, né? A vontade de Schopenhauer. E eu gosto de chamar de patê. A gente é um patê humano, que está todas as raças, cores, em um mesmo patê universal. É uma ideia também muito estoica, que os estoicos diziam que a humanidade é um único rebanho que pasta em um mesmo pasto, né? Que é o mundo. E daí o cosmopolitismo dos estoicos, na verdade, já vem dos cínicos, que também é uma filosofia cosmopolita, muito ao espírito do helenismo. Então é isso. E acha que ele concordaria com as conclusões da ideologia? Talvez divergiria em certos pontos teóricos, né, em filigranas, pormenores teóricos, metateóricos, e que talvez não sejam o que mais importa quando se trata de reconhecer que, no que concerne as conclusões práticas e éticas, né, ético-políticas, as conclusões são praticamente as mesmas. Ou ele tentaria se desvincular e não se associar ao antinatalismo como ele é hoje, da mesma forma que ele tentou se desvincular de muitos labels, rótulos, enquanto ele estava vivo. Eu acho que ele não faria esse esforço nenhum. Já não fez no passado, enquanto vivo, né? Quando eventualmente tentaram, enfim, vincular ele a qualquer tipo de causa, seja ela secular ou religiosa, da esquerda, da direita, de qualquer orientação que seja, intelectual, ideológica, ele tanto ele não reconhece isso, né, quando não tem que reconhecer, e não é o caso, não lhe interessa reconhecer, mas também não faz nenhum esforço no sentido de esclarecer que não, entendeu? Tanto faz para ele. Ele é o oposto do Nietzsche, na contramão do Nietzsche, quando Nietzsche diz no Et Homo, né? Sobretudo, não me confundam. Sabe, Nietzsche tem essa preocupação de não ser confundido, de não ser tomado por outro, que não é aquele que ele quer ser, e que saibam que ele é, essa imagem que ele quer passar de si, né? Essa persona. Cioran é o contrário disso. Confundem e se confundir também tanto faz. Regra de ouro, deixar uma imagem incompleta de si mesmo. Então, né, Cioran não está preocupado com isso. E, por fim, sua terceira questão. Desculpa. Nos dias atuais, vemos aquilo que chamamos a cultura do cancelamento. Verdade. Falei disso agora no último vídeo de aforismos e textos comentados sobre a deusa filosofia. Cioran é o perfeito candidato ao cancelamento, né? Por razões muito sabidas e compreensíveis,
não que isso seja justificativa para cancelar Tiorano ou quem quer que seja, né? Enfim, é essa cultura mesmo do cancelamento que você fala, ela existe. Aliás, a Maria Homem, uma psicanalista e professora de psicologia, eu fui aluno dela, tive o privilégio de ser aluno dela na FAP, e eu gosto muito do canal de YouTube dela, vejo bastante, assim, assisto, ela é muito inteligente, ela é muito sensível, lúcida, por uma perspectiva psicanalítica, mas ela faz diálogo com a filosofia e com outras áreas do saber também, né? E ela acabou de gravar um vídeo aí sobre isso, essa cultura do cancelamento. Ela também está muito consternada, preocupada, assim, né? E eu também. Não comigo, não com essa cultura generalizada, né? Que cada vez se expande de maneira... Isso dá linchamento, como aquela mulher do Guarujá, que foi confundida porque fizeram um retrato falado dela no Facebook, confundiram ela com uma bruxa que matava a criancinha para fazer ritual satânico, pegaram essa mulher que não tinha nada a ver com isso, aliás, era uma mãe uma mãe de família, mulher de dona de casa, que tinha filhinhos pequenos, e foi brutalmente linchada até a morte, talvez até despedaçada, né? Parte do corpo espalhada pela rua no Guarujá, porque espalharam no Facebook um retrato falado que confundia ela com essa suposta bruxa satanista que fazia ritual matando o bebê. Nem sei se essa bruxa de fato foi descoberta, presa e tudo mais. Então, assim, isso é um grande perigo, né? Um grande perigo que circula nas redes sociais, no mundo virtual, na internet. Ou seja, uma tentativa de massacrar a reputação de um indivíduo tendo em vista algo de seu passado. No caso de Cioran, é esse passado fascista, né? Que ele não chegou a aderir 100%, e, aliás, graças a Deus, porque ele sempre foi muito idiosincrático e individualista, e um espírito da singularidade, eu digo, né, no sentido até de um Baudelaire. O Franklin Leopoldo, professor de filosofia da USP, aposentado, que eu muito admiro, e, aliás, esteve na minha banca de doutorado, um orgulho ter ele na minha banca de doutorado. Aliás, gosta muito de Cioran, entende Cioran, né? O Franklin Leopoldo. Ele... Esqueci de estar falando dele. Enfim, essa cultura do cancelamento, né? E eu não tenho muito mais o que acrescentar sobre ela, do que o que você está dizendo, do que eu mesmo disse no vídeo sobre a deusa filosofia. E Franklin Leopoldo, ele sabe reconhecer, sabe, de maneira dialética, e ele que é tão existencialista, tão sartriano, né? Sabe reconhecer Cioran como filósofo e o lugar de Cioran, apesar de ser um lugar à parte, deslocado um tanto, né, insólito, inclassificável, no contexto existencial, intelectual francês da segunda metade do século XX. Apesar das suas divergências, suas brigas, muitas vezes, né, com Sartre, com Camus e tudo mais. Então, foi muito bom ter o Franklin Leopoldo na minha banca de doutorado, porque ele me confirmou isso, sabe? Que é possível fazer pontes, construir pontes, ser dialético, sabe? Tentar manter esse espírito dialético, no melhor espírito socrático mesmo, né? De agregar, de ser compreensivo, no sentido de abranger e tentar trabalhar com opiniões divergentes, controversas, antagônicas e tal, né? E o passado de Cioran é esse, é um flerte, foi esse flerte, né? Cioran é muito idiosincrático. Eu estava falando do Baudelaire, conforme o Franklin Leopoldo faz a leitura de Baudelaire, né? A singularidade poética de Baudelaire. Cioran tem muito essa singularidade poética também, filosófico-poética, no caso dele. E graças a essa singularidade, essa idiosincrasia e esse individualismo genial, assim, anárquico, né? Que, aliás, pende para o ateísmo, ele não aderiu 100% e nem pôde aderir 100%, porque por afinidade eletiva, ou falta de afinidade eletiva, Cioran nunca foi um espírito religioso ortodoxo, teísta, como Mircea Eliade, por exemplo, e como Nai Ionesco, né, que é o professor de filosofia acadêmico, carismático, que ludibriou e cooptou toda essa geração de jovens intelectuais estudantes de filosofia, como Cioran, Mircea Eliade, Constantinoica e tantos outros, para esse movimento, né, político da Guarda de Ferro, de extrema-direita, nacionalista, xenofóbico. Nai Ionesco era um grande antissemita, né, como muitos romenos. Eu tenho certeza que Cioran não era, nunca foi antissemita, apesar de ele escrever coisas feias sobre estrangeiros
no seu livro maldito, né, Transfiguração da Romênia, e especificamente um capítulo que ele quis que não fosse incluído na edição francesa deste livro, A Transfiguration de la Roumanie, coisas muito horríveis, assim, e não só nesse livro, em textos da época, jornalísticos, acadêmicos e tudo mais, muito pesadas, muito feias, muito brutais, e que ele se arrependeu, também não tenho dúvida disso. Pode até ser que demorou um pouco para cair a ficha se arrepender, né, mas isso aconteceu, e eu discordo de quem acha que isso nunca aconteceu, ou que Turan fingiu que se arrependeu, mas no fundo nunca se arrependeu. Eu acho ridículo, enfim, insinuar isso. Então, assim, essa mancha, esse estigma, e que é indelével, né, querendo fazer o quê? Paciência, o passado infame, né, com a guarda de ferro de Turan, de sua vida pessoal, de sua imagem no espaço público e ou alguma característica de sua pessoa que o ligaria ao racismo de modo algum, me mostra onde. Machismo, me mostra onde. Homofobia, me mostra onde. Eu te mostro o contrário de homofobia, no breviário de decomposição. E fascismo, bom, sim, tem o passado fascista de Turan, mas eu não vou entrar nessa discussão com você aqui, pelo menos nesse vídeo, que esse fascismo perdura, subsiste para além da juventude romena de Turan, né, até ele se expatriar em Paris e romper com seu passado, suas origens, suas antigas crenças, ideais, esperanças utópicas e revolucionárias, por um viés de direita, de ditadura e transfiguração ditatorial, né, do povo romeno, e que isso, para mim, não há dúvida de que está no passado, página virada de Turan. Então, assim, caso você não esteja falando disso, eu te convido a me mostrar onde é que você vê fascismo na obra de Turan, francesa, a partir do breviário de decomposição. Quando ele, na juventude, se associou a um grupo fascista. Sim, é o que eu já falei. Quase como que condenando eternamente, esquecendo que Turan, posteriormente, se arrependeu profundamente e, em sua fase francesa, passou a analisar a genealogia do fanatismo, com certeza. Acha que Turan, se vivesse hoje, seria cancelado, mas ele, em muitos lugares, é cancelado. Respondendo, sim, ele é cancelado. Não é uma hipótese, é uma realidade. Não só na academia, fora dela, né? Só de falar de Turan em pessimismo chique, isso foi um artigo que eu tematizei, coloquei em pauta para desconstruir esse rótulo ridículo de pessimismo chique, que inclusive o jornalista que nem sabia do que estava falando quando escreveu isso na década de 80, 1989, está juntando Clément Rosset e Turan juntos aí num cesto de rótulo, gaveta, de rótulo pessimismo chique, né? É uma forma de cancelamento. É uma forma de minar o poço de toda e qualquer coisa que envolva um pensamento existencial de cunho trágico e que pode ser pessimista, né, nihilista, mas que pode ser só trágico, como Clément Rosset, no caso, quer que a sua filosofia seja puramente trágica e nada pessimista e também não otimista e muito menos nihilista, né? Então, assim, Turan é cancelado. Até Clément Rosset é cancelado, né? Enfim, porque eles não se encaixam. Eles são outliers, para usar uma linguagem da tecnologia, do Big Data, né? Quem estuda isso sabe o que é outliers, tem a ver com estatística também, né? São pontos fora da curva. Então, é por isso que eles estão assim, meio que dentro, meio fora da academia. No caso de Clément Rosset, meio dentro, meio fora, mas no caso de Turan, totalmente fora. Como você imagina que o mundo moderno veria Turan hoje, um tempo em que derrubamos estátuas na tentativa de purificar o espaço público de um passado negro. Então, eu também não absolutizaria, Lucas, essa questão em termos formais, hipotéticos, sem dialetizar entre o abstrato e o concreto, o universal e o particular, né, e fazer essa mediação que, no final das contas, pode chegar a ser infinitesimal. Então, eu colocaria a questão de que estátua se trata. Talvez uma estátua, eu acho que não. Talvez outra, para mim, vá lá, destrua, porque, por exemplo, Borba Gato, entendeu? Eu não estou defendendo a destruição da estátua do Borba Gato, mas o que ela representa e o que o Borba Gato representa para mim, inclusive, para começar, eu não sou nem paulistano, eu nasci em Salvador, sou baiano, moro aqui desde os 9 anos de idade, né? Sou sotero paulistano e agora mais paulistano do que sotero. Então, assim, depende da estátua, entendeu? Eu gosto do espírito, de um princípio que é comum ao cinismo e ao estoicismo, de que tudo que é instituição
construção humana, convenção, né? Isso vale para instituições no sentido de edifícios mesmo, né? Prédios, e vale para estátuas também. Vale para esses símbolos culturais, que são institucionais, institucionalizados, estátuas. Mas, assim, templos, prédios, quaisquer que seja. Eu não estou defendendo também aqui a depredação, a destruição de nada disso, mas é o não dar valor a isso, entendeu? Para os cínicos e para os estoicos, isso não tem valor. Se isso se reduzir a pó, o que se reduziu a pó não é o que importa, não é o essencial, e isso, para mim, vale pelo menos para algumas, talvez muitas, estátuas e prédios e construções e convenções e instituições humanas demasiado humanas, que para mim não são o que há de mais importante, essencial, e não vão ser iguais, não vão existir para sempre. Provavelmente vão deixar de existir e dar espaço e origem a novas formas de instituições e convenções e formas de vida e de organização de vida, né? Então, assim, eu não quero ideologizar esse debate. Eu não posso, não devo ideologizar esse debate. E eu acho que partir de uma abordagem hipotética que fala assim, ou derrubar ou não derrubar estátuas em geral, eu não acho uma boa abordagem. Eu seria ad hoc, sabe? Ad hoc, caso a caso, de que estátuas estamos falando, né? E eu não vou entrar, eu não vou dar minha opinião sobre as estátuas lá dos Estados Unidos, que certos grupos de identitários, né? E eu respeito, inclusive respeito mais do que respeito, na verdade, eu entendo e apoio a causa do movimento negro, Black Lives Matter, inclusive, tá, para que fique claro. Não vou relativizar, como muita gente aí neoliberal, neoconservador, neo-reaça, gosta de relativizar e dizer White Lives Matter, né, o que é ridículo. Então, assim, eu sou total apoiador do movimento negro antirracista, como Black Lives Matter, como os Panteras Negras, né? Inclusive, se houver necessidade de uma estratégia, como às vezes é o caso, Panteras Negras, radical, né? Desobediência civil, etc. e tal. Então é isso, cara. Espero ter respondido aí de maneira satisfatória suas 3 questões, muito boas, né? Principalmente as 2 finais. E também a primeira, que demonstra o seu interesse aí específico sobre estudos em Tiurano. Então é isso, cara. Um bom domingo aí para você e para todos e todas. E espero que talvez também essas respostas para as perguntas do Lucas sirvam para outros e outras interessadas e interessados em Tiurano, que encontraram neste canal de YouTube, né? Um lugar para aprender mais sobre esse filósofo romeno. Um abraço.